Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês os resultados da Copasa. Eu preparei aqui um material que vai ser particularmente bastante interessante, tá? E nós vamos passar um pouco aqui pelos highlights operacionais do quarto trimestre de 2023 e, claro, falar do ano todo, e aqui eu vou pensar algumas coisas que eu acho que vão ser bastante importantes, tá bom? No geral, a receita líquida com água cresceu 26,7% em relação ao trimestre passado. Normalmente, eles fazem bastante comparativos trimestre contra trimestre, tá? Nem sempre eles colocam ano contra ano aqui, mas claro, nós vamos trazer todas essas informações. Os custos e despesas aumentaram também bastante, mas nós já vamos falar de tudo isso. O EBITDA ajustado também ficou 34% superior, ou seja, a empresa no geral ela está indo muito bem. O lucro líquido subiu também em 32%. De fato, é uma empresa relacionada aqui ao setor de saneamento básico que tem sim bastante números interessantes e de fato, quando você olha, por exemplo, para uma dívida líquida de 1,5 vezes, bem, de fato é bastante baixo, mas você precisa enxergar que talvez algumas questões do EBITDA aqui acabem alterando por conta de alguns não recorrentes que aconteceram em 2023 e que naturalmente não acontecerão em 2024. Fato é que esses não recorrentes, e nós já vamos ver quais não recorrentes foram esses, eles não impactaram sobremaneira aqui os resultados. Exatamente por isso que essa dívida líquida, ainda que suba 0,1, é nada demais, tá bom? Então chegar a uma dívida líquida EBITDA de 1,6 vezes não é nada demais. Ele fala aqui um pouco dos investimentos, tá bom? E ele mostra aqui que eles somaram 1,6 bilhões, um aumento de quase 25% nos investimentos totais aqui que eles tiveram. No volume médio de água, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, a inadimplência, mas o que eu achei interessante, que está aqui para baixo, o índice de perdas da Copasa está aqui em 38,6% face a 39% em dezembro de 2022 em relação a dezembro de 2023. Qual que é o ponto em que eu acho que vale a pena nós termos uma ciência, né? Basicamente, nós temos os tubos de água lá que vão passar por baixo da terra e nesse meio tempo, um pouco de água vai se perdendo aqui. E esse índice de perda basicamente é isso, o quanto de água vai se perdendo no meio do caminho. Como que eles sabem isso? Eles têm uma noção de quanto que eles injetam no cano. E aí, no final das contas, quanto está chegando em cada residência, eles falam, opa, deixa eu ver quanto está chegando no prédio tal, na casa tal, deixa eu enxergar agora se todo mundo está recebendo a mesma água que eu estou injetando. E aí eles descobrem quanto que é o índice de perda aqui. Claro, tem outros tantos fatores ali que eles consideram, mas é importante você saber disso. Ponto é que o índice de perda muito alto faz com que a empresa, ela, primeiro, perca receita, isso é péssimo. Segundo, que ela desperdice água, que é pior ainda. E terceiro, que chegue ali na Agepar e chegue ali em algumas outras agências reguladoras, que elas vão falar, olha, seu índice de perda está muito alto, você vai ser multada por isso. E isso é muito ruim, porque não só afeta a receita que não vai vir, mas também gera um custo que ela poderia não ter. E enxergando que ela pode melhorar isso, e esse índice de eficiência ficar cada vez melhor, isso pode trazer um retorno melhor para o acionista, tá bom? Eles colocam aqui um outro índice que eu achei muito interessante. O índice de empregados por 1.000 ligações de água e esgoto. Eles tiveram uma redução de empregados de 7%, passando aqui de 1,33 para 1,23, significando para cada 1.000 ligações, eles precisam de praticamente um funcionário para fazer tudo isso, 1,2 funcionário, né? Então não tem como cortar uma pessoa, né? Mas é só para entender o quanto que nós temos, vamos dizer assim, o índice de eficiência, como se fosse o índice que eles usam no setor bancário, que é basicamente para você entender o quanto da sua receita em relação àquilo que você tem de despesa para gerar. Então, eu achei bastante interessante esse indicador aqui dele, tá bom? Tem o reservatório que está no nível bom de 80%, então tá tudo tranquilo. Agora, aqui nós temos alguns dados que são muito importantes de você ter conhecimento. Basicamente, falando em saneamento, né, nós temos água e esgoto. Qual que é o ponto principal? A Copasa, ela é forte realmente em água, ela tem bastante ligações, no entanto, em esgoto, ela não tem tantas ligações assim. De fato, ela precisa melhorar muito para alcançar e ter ali tudo nos conformes com o marco do saneamento. E pensando exatamente que no índice de perdas, a Copasa tem muito a melhorar aqui, que no índice de esgoto ela precisa melhorar para atingir o marco de saneamento, eu vejo tanto crescimento nesta receita e vejo crescimento nesta receita, tá bom? Seguindo aqui, né, nós vamos falar um pouco daquele índice de cobertura, que é basicamente aquilo que eu falei, o quantas pessoas estão hoje com
cobertura de água e quantas estão de esgoto. Basicamente, eles colocam o índice de cobertura de serviço de água está acima de 99%. Maravilha! Agora, quando a gente está falando do esgoto sanitário, estamos falando de 75%. E para atingir o marco do saneamento, de fato, aqui nesse período de 24 a 28, eles estão planejando investir quase 10 bilhões de reais. De fato, é muito dinheiro. Só que se você for imaginar que todo esse investimento feito até 2028 pode fazer com que a receita venha a aumentar, isso significa futuramente, quando os investimentos... é simples essa conta. Quando o investimento cai e o lucro sobe, você chega a ter uma explosão grande nos seus rendimentos. E isso é maravilhoso para você ter mais dinheiro caindo ali na sua conta através dos dividendos. Seguindo aqui um pouco, né, e um pouco do porquê que essa empresa teve um ganho razoável, e claro, esse não é um não recorrente, isso é algo normal, e aqui você precisa saber algo que é muito peculiar. Nós temos aqui o repasse tarifário, e isso é importante. Por quê? Você precisa ter uma ideia, mais ou menos, do que é um reajuste. Então vamos lá, você tem o reajuste tarifário e você tem, então vou colocar reajuste diferente da revisão tarifária. Porque quando eu estou falando de reajuste, basicamente eu estou falando o seguinte, olha, quanto que foi a inflação nesse tempo todo? Então eu vou lá e falo, opa, foi IPCA, que é o que a gente está considerando. Então o reajuste tarifário vai considerar o IPCA. E aí eles falaram, tá, mas a gente tem um reajuste aqui por alguns outros indicadores e tal, tem um pouco de um reajuste que ficou para trás, tudo bem. Tudo isso aqui, então, vai ser colocado no valor de 15%. Então eles tiveram um reajuste nas tarifas de 15%, significando mais dinheiro para a empresa. Além disso, você, como eu falei, tem o reajuste e a revisão. A revisão ocorre num período normalmente ali de 4 anos, em que basicamente a própria ARSA aqui de Minas Gerais, que seria a agência reguladora, ela vai olhar para todo o arcabouço ali de ativos que a empresa tem, de passivos e tudo mais, e falar, olha, em relação a tudo que você investiu, você merece uma revisão daquela tarifa que a gente concordou, porque você está aumentando a empresa, porque você está prestando um serviço melhor, etc, etc. E vários indicadores são olhados para que, veja, se além do reajuste, você tem um direito à revisão. Só que é importante você saber que o reajuste, assim como a revisão, podem ser negativos. Por exemplo, se você tiver um IPCA negativo, um IGPM negativo, se você tiver, por exemplo, índices de eficiência, como nós vimos ali atrás, de perda de água lá em quase 40%, poxa, a sua revisão tarifária vai ser para baixo, já que você não está cumprindo com aquilo que é padrão da concessão, de ser um serviço ótimo, com diversos fatores que fazem com que a administração pública preste um bom serviço. Se você não faz isso, você deve receber menos. Seguindo aqui um pouco, né, nós vamos falar um pouco dos lucros, né, dessa empresa e, claro, vamos falar de dividendos, porque eu sei que todo mundo gosta. Primeiro, eu quero olhar essa parte aqui de baixo. Esse resultado aqui que nós vamos olhar, ele é do terceiro trimestre, tá? Então, ele não é atualizado. Mas, isso aqui é importante para a gente enxergar o seguinte. No terceiro trimestre, ela teve, basicamente aqui, 150 milhões de reais de um impacto não recorrente nos seus números. Exatamente por isso que eu trouxe isso aqui. Que, ó, eles tiveram uma ação coletiva, certo? Um acordo que eles fizeram aqui no montante e tal, e outras despesas operacionais no valor de 105 milhões de reais. E tudo isso, como nós vamos poder ver aqui, por uma reversão realizada. Então, olha só que interessante. Ela teve um impacto positivo de 150 milhões. Onde que entra tudo isso para a gente, então, enxergar o porquê que eu trouxe esse dado? Porque no lucro líquido aqui, nós podemos inferir, claro que não tudo, mas boa parte desses não recorrentes, eles estão impactados aqui. Fazendo, de uma certa maneira, que se fosse, em grosso modo, a gente teria 2,2 bi, mais ou menos, de lucro para 2023. Claro, pensando que seria basicamente o valor ali de talvez uns R$ 3,40, ainda assim seria muito bom. Por quê? Porque a empresa ela tem uma política de distribuição de dividendos regulares de o limite aqui e no máximo 50%. Normalmente a empresa fica aqui nesse 50%. Só que existe a previsão em regulamento de distribuição extraordinária desde que o conselho aprove. E claro, isso tem que atender interesse público, tem inúmeras coisas, não pode afetar covenants, que basicamente são cláusulas contratuais que não deixam você se endividar tanto, para então você pagar alguns dividendos. E aí, a pergunta que fica é, se você vai pagar 50%, maravilha, vamos dar uma olhada aqui. Se você pegar esse valor de R$ 3,64, então vamos pegar 3,64, na verdade vamos pegar 3,40, que é basicamente o valor ali sem um não recorrente. Vamos dividir isso aqui por 2. Significa que você receberia R$ 1,70.
Se, mais uma vez, dividirmos pelos basicamente R$ 20, que é o que a ação está hoje, você receberia um yield de aproximadamente 8,5%. Bem, é um yield bastante interessante. E aí você deve se perguntar, tá, mas o que os analistas consideram? Bem, aqui 9 analistas consideram para manter, com preço-alvo de R$ 21, né? 9 analistas estão falando isso. E aqui na Genial, eles têm como preço-alvo o valor de R$ 20, que inclusive já passou um pouco, se eu não me engano, hoje o valor do ativo está em R$ 20,80. Fato é que aqui você basicamente tem um valor muito interessante que você poderia receber de Copasa através de dividendos. Eu particularmente não tenho a empresa, mas gostaria muito de ter, só que num preço mais acessível. Eu, para ter ideia, eu estava olhando essa empresa ali quando estava basicamente nos seus 16, 17, no máximo ali R$ 18. Quando chegou lá nos 21, eu falei, poxa, perdi o bonde. Mas empresas de saneamento e, no geral, empresas que estão ligadas à utilidade pública, que serão o foco aqui do canal, de fato farão parte da minha carteira, desde que tenham o preço de acordo com aquilo que eu tenho de premissa básica. Claro, com um recebimento de 8,5 de dividendos, me parece que, sendo algo conservador para uma empresa que vai crescer, seria um preço interessante. Mas, considerando outras oportunidades que nós temos no mercado, talvez eu exija um descontinho um pouco maior. Mas deixa aqui embaixo se você investe em Copasa. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar também nossa área de membros e outros 2 vídeos para você continuar acompanhando meu trabalho. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.